Existem alguns momentos na história que são tão estranhos, tão surreais que parecem completamente inventados. Por isso, nós do canal Curioso Aleatório trazemos para você 5 acontecimentos históricos que parecem mentira. Eu sou o César Link e vou embarcar com você nessa aventura. Vamos lá? Número 1. Greve no Egito Antigo. Pode-se presumir que a greve está intimamente ligada à história da industrialização e à formação de sindicatos, certo? Errado. Embora tenha sido naturalmente a industrialização das economias que levou a uma força de trabalho mais bem organizada, a ideia de colocar de lado as ferramentas por causa de uma disputa é muito antiga. A primeira paralisação registrada na história começou em 1152 a.C., durante o reinado de Ramsés III no Antigo Egito. É um equívoco comum que muito do trabalho em monumentos egípcios antigos foi realizado por escravos. Embora os egípcios de fato tivessem escravos, eles não eram de forma alguma a principal força de trabalho. Artesãos, construtores e carregadores eram homens pagos que se orgulhavam do seu trabalho. Isso é evidenciado pela qualidade das estruturas, muitas das quais existem há mais de 3.000 anos. Em novembro de 1152 a.C., o problema estava se formando durante a construção de uma necrópole real, um grupo de tumbas ou criptas em Deir el-Medina. Os trabalhadores sentiram que estavam sendo mal pagos e que seus salários estavam atrasados, então eles organizaram uma greve em massa, interrompendo a construção. A resposta foi muito interessante. Você pode supor que os faraós iriam trazer os chicotes ou cortar as cabeças dos líderes da greve, certo? Mas após discussão, o salário dos artesãos foram pagos. Na verdade, seus salários foram aumentados e os trabalhadores voltaram para terminar o serviço. E eles realizaram tão bem o seu trabalho que a necrópole ainda existe até hoje. Número 2. Luta de fantasia se torna realidade. O filme Rocky Balboa de 2006 tem uma premissa estranha. Após o atual campeão dos pesos pesados ver uma luta gerada por computador entre ele e Rocky, ele tira o garanhão italiano da aposentadoria para uma luta. Mas esse cenário um tanto bizarro tem um precedente histórico. Em 1967, o produtor de rádio Murray O'Connor teve uma ideia de como resolver todas as discussões de bares sobre o boxe. Ele disse que ao colocar todas as estatísticas e detalhes de cada lutador quando estes estavam no auge em um computador, ele poderia determinar quem venceria se eles se encontrassem. Ele usou o sistema de processamento de dados NCR315 de última geração em um computador com 12 bits de memória. Isso não é nem 1% de uma pequena atualização para um aplicativo hoje, mas era muito avançado para a época. Foi um golpe publicitário, na verdade, que ficou extremamente popular, já que cada luta foi encenada como uma peça de rádio, como se a luta estivesse acontecendo ao vivo. Porém, uma dessas peças de rádio chamou a atenção de ninguém menos do que Muhammad Ali. Na época, ele não pôde boxear devido à sua recusa em ser convocado para lutar na Guerra do Vietnã. Ali estava perto de ser declarado falido. Sua reputação era praticamente seu único ativo remanescente. Então, quando Warner afirmou que Ali perderia na semifinal para Jim Jeffries, Ali ameaçou entrar com um processo. Por mais que seja um empresário astuto, Warner se ofereceu para pagar a Ali $10.000 para participar de uma versão filmada de uma das lutas de fantasia no rádio, contra Rocky Marciano, que havia se aposentado 14 anos antes. Ali precisava de dinheiro e concordou. Marciano então aceitou o desafio. Os dois homens que nunca se conheceram antes supostamente passaram a gostar muito um do outro enquanto lutavam na frente das câmeras, por dias para conseguir a filmagem certa. Os dois lutadores lutaram por cerca de 70 a 75 rodadas, que foram posteriormente editadas de acordo com as descobertas do computador. Infelizmente, Marciano morreu em um acidente de avião 3 semanas após o fim das filmagens. A filmagem da luta foi exibida como evento único em 1.500 cinemas e foi um sucesso instantâneo. A receita estimada foi de $5 milhões. O computador, na verdade Warner, que sabia que Marciano era mais popular, determinou que Marciano nocautearia Ali na 13ª rodada. Na realidade, isso era improvável. Número 3. A Praga da Dança. Também conhecida como Dança de São Vito, a coreomania era um fenômeno medieval verdadeiramente bizarro na Europa Central. Envolvia dança espontânea e contínua por multidões de pessoas até que desmaiassem de exaustão, ou pior, algumas até morreram de tanto dançar. Por mais bizarro que pareça, a coreomania era regularmente relatada por testemunhas oculares e era uma preocupação genuína para as autoridades.
também parece ter sido contagioso. Por exemplo, em junho de 1374, um dos maiores surtos começou em Aachen, Alemanha, antes de se espalhar para outros lugares como Colônia, Flanders, Utrecht e posteriormente até Itália. Ainda havia surtos mais de um século depois, em Estrasburgo. Em julho de 1518, uma mulher chamada Frau Troffer começou a dançar na rua. Em 4 dias, 33 outras pessoas se juntaram a ela, e em um mês haviam 400, muitas das quais sofreram ataques cardíacos e morreram. Como nenhuma autópsia foi realizada e como a ciência médica da época dificilmente poderia ser descrita como avançada, apenas suposições podem ser feitas quanto às causas. Talvez fosse algum tipo de infecção de pele ou inflamação muscular levando a espasmos? Na época, algumas pessoas acreditavam que a dança era uma maldição provocada por São Vito, que era um santo cristão da Sicília. Então eles responderam rezando e fazendo peregrinações a lugares dedicados a Vitos. A recuperação de algumas vítimas reforçou ainda mais a conexão percebida entre a doença e o santo. Número 4. A invasão americana da Coreia. Não a dos anos 50, mas a de 1871. No século XIX, várias nações asiáticas se isolaram do mundo exterior, principalmente o Japão e a China, mas também a Coreia. Os Estados Unidos decidiram então desbloquear esses estados asiáticos e negociar com eles. Funcionou bem no Japão, com a missão diplomática liderada pelo Comodoro Perry na década de 1850, mas a ideia foi adiada durante a Guerra Civil Americana. Mais tarde, em 1871, uma pequena frota de navios americanos voltou ao Pacífico e viajou para a costa da Coreia. O navio diplomático americano, que era um navio mercante, não um navio de guerra, veio em direção à costa e foi alvejado por baterias militares da costa coreana. Os americanos desembarcaram 10 dias depois, com 650 fuzileiros navais e marinheiros. Eles entraram em contato com as autoridades coreanas locais, mas os coreanos queriam evitar a discussão sobre abrir fogo contra uma missão diplomática. Foi um caso clássico de mal-entendido cultural. Os coreanos não queriam perder a cabeça com o erro e os americanos confundiram isso com arrogância e decidiram dar uma lição aos coreanos. Os fuzileiros navais então atacaram e capturaram os fortes da ilha Gangwon, as baterias que tinham provavelmente disparado contra a missão diplomática. A série de confrontos foi unilateral. A Coreia não mudou com o tempo e estava usando tecnologia e táticas virtualmente medievais contra tropas americanas bem treinadas e equipadas. No final do dia, os americanos capturaram todos os fortes com a perda de apenas 3 homens, enquanto os coreanos sofreram perdas de 243 pessoas. Os coreanos, porém, riram por último. Além de não se desculparem, eles se recusaram a falar com qualquer membro do governo dos Estados Unidos e não reabriram as negociações diplomáticas por 11 anos, mantendo sua política isolacionista, apenas descongelando um pouco o comércio com o Japão. A expedição americana foi, de certa forma, como o incidente britânico de Suez nos anos 1950. Militarmente foi um sucesso, mas politicamente foi um fracasso total. Número 5. A bizarra Batalha do Castelo Uiter. O Castelo Uiter é uma pequena fortificação na Áustria usada pela SS durante a Segunda Guerra Mundial como prisão para detidos de alto nível. É também o local de uma das batalhas mais curiosas do conflito. Em 6 de maio de 1945, a paz estava no horizonte e o Terceiro Reich estava entrando em colapso. Com o comandante alemão, também responsável por Dachau, se matando e alguns dos soldados Waffen-SS se retirando, um dos prisioneiros, Zvonimir Kutkovich, um lutador pela liberdade iugoslavo, escapou e foi procurar algumas tropas aliadas para resgatar o resto dos presos. Ele encontrou uma coluna blindada americana e fez com que fossem com ele. Ao mesmo tempo, o Major Joseph Gangl, um austríaco do exército alemão, colaborou com a resistência austríaca nos dias finais da guerra, com a intenção de libertar os prisioneiros do castelo, mas decidiu se render com seus homens aos americanos. Com a chegada de Kutkovich, um estranho acordo aconteceria. O major e suas tropas de Wehrmacht lutariam ao lado dos americanos contra os guardas SS. A batalha resultante do Castelo Uiter dificilmente foi crucial, mas a SS enfrentaram não apenas seus compatriotas e americanos com um tanque Sherman, mas também havia guerrilheiros austríacos e prisioneiros franceses. Foi um símbolo maravilhoso do efeito unificador dos aliados, se comparado com o efeito polarizador dos nazistas. A batalha pode não ter sido grande, no máximo 100 homens estiveram envolvidos, mas foi violenta. O tanque Sherman foi destruído e o Major Joseph Gangl foi morto por um franco-atirador. Foi, no entanto, a única vez que o exército americano lutou ao lado do exército alemão em toda a guerra. Os SS foram derrotados e rendidos, e o resto dos prisioneiros foram libertados ilesos. E aí, pessoal?
Tem algum desses fatos que você ainda não conhecia? Escreva aí nos comentários. Dê também aquela curtida e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!